Convocando a presença divina, declaro aberta a nossa reunião ordinária, a primeira reunião ordinária da nossa Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais. Membros titulares, deputado Gilmar Dal Bosco, Pedro Satelli, Zé Domingos Fraga, Romualdo e deputado Mauro Sávio. Presente, meu amigo deputado Mauro Sávio. E já peço ao amigo deputado para a leitura da ata de instalação da nossa comissão. Senhor Presidente, Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais. Aos 29 dias do mês de abril de 2015, às 16 horas, na sala de reuniões das comissões 201, segundo andar, da Assembleia Legislativa, compareceram os senhores deputados Pedro Satelli, Gilmar Dal Bosco e José Domingos, todos para indicar e compor a Comissão de Meio Ambiente, para sua instalação, no termo do artigo 391, artigo 396, inciso 1º, parágrafo 1 do regimento interno. O deputado Zé Domingos cumprimentou a todos por toda a importância da comissão e que tem certeza que, aliado à experiência dos senhores deputados que compõem a comissão, poderão fazer um excelente trabalho. O deputado Pedro Satelli declarou o respaldo, respeitando o regimento interno e os trâmites da comissão de instalação. Passou a palavra ao senhor deputado, então presidente Gilmar Dal Bosco. O deputado Gilmar agradeceu ao deputado Pedro Satelli de suas palavras e ao deputado Zé Domingos. Declarou ainda a importância da comissão e os parlamentares que a compõem. Comunicou também que apresentou o requerimento solicitando a presença da secretária de Estado do Meio Ambiente, doutora Ana Luísa Peterlini, e os setores da base florestal e interessados para tratar sobre questões relacionadas ao manejo florestal. Logo após a sua fala, colocou seu nome à disposição para compor o cargo de presidente da Comissão de Meio Ambiente. Sem meu voto. Recursos hídricos e recursos minerais. O deputado Pedro Satelli declarou que o deputado Gilmar Dal Bosco verdadeiramente representa a comissão e os setores e que sabe a luta e do trabalho que ela desenvolve não só no parlamento, mas em todo o estado. Falou ainda da realização de uma audiência pública do município de Colíder para tratar da construção de uma barragem no rio Teles Pires, para discutir sérios problemas relacionados a questões ambientais. Declarou então seu voto a favor do deputado Gilmar Dal Bosco para presidente. E indagou ao deputado Zé Domingos sobre seu voto, colocando seu nome à disposição para ocupar a vaga de vice-presidente. O deputado Zé Domingos apoiou os nomes do deputado Gilmar Dal Bosco para presidente e Pedro Satelli para vice-presidente, respectivamente, para o trabalho legislativo na área ambiental. O deputado Pedro Satelli declarou a chapa eleita. Fez a leitura dos nomes dos titulares, suplentes, que compõem a comissão. O deputado Gilmar Dal Bosco foi proclamado presidente e o deputado Pedro Satelli vice-presidente. Ele declarou que assumiram os cargos de titulares os senhores deputados Mauro Sávio, José Domingos e Romualdo Júnior. Como suplente, os deputados Max Russi, Wilson Santos, Oscar Bezerra, Zé Cardo Pátio, Dr. Leonardo. O presidente Gilmar Dal Bosco salientou a importância da audiência que o deputado Pedro Satelli colocou e solicitou, que é de grande importância para o meio ambiente e para a sociedade, principalmente da região envolvida. O presidente agradeceu a equipe técnica da comissão e os membros presentes, convocando-os para a próxima reunião, dia 27 de maio de 2015, às 14 horas, na sala de reunião da Comissão de 2001, segundo andar dessa Casa de Leis. Nada havendo mais a tratar, declarou encerrada a presente sessão. Para constar, mandou lavar a presente ata, que, após lida e julgada correta, será devidamente assinada pelos seus membros. Sala das comissões, Luiz Carlos Campos, 29 de abril de 2015. Esta é a, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Sávio. Não vou colocar em discussão e nem votação, porque falta membros titulares desta comissão. Mas eu gostaria aqui, eu acho que até, porque nós temos um convidado, a presença do advogado e amigo do Dr. Jorge Tadeu, que é da empresa Bioenco Desenvolvimento de Soluções, que foi contratado pela Assembleia Legislativa para fazer a consolidação das leis estaduais da legislação ambiental. Então, eu gostaria até, porque chegar os membros para mim deliberar e passar as relatorias, nós temos cinco projetos para serem liberados aqui. Tem um processo da SEMA e 4 projetos de lei.
um de autoria do deputado Emanuel Pinheiro, 2 do Oscar Bezerra e um do ex-deputado Sérgio Ricardo. Então eu gostaria de passar aqui para o Jorge, que faça a apresentação aí, até acho que uns 15 minutos é suficiente, né, Jorge? Até para apresentar o trabalho que foi feito já com muita dedicação. E eu acho que faltou a parte da própria mesa diretora até de dar o suporte necessário que nós precisávamos da comissão. Espero que agora a Comissão de Meio Ambiente nós terminamos esse trabalho para apresentar aí, como fazer essa consolidação e as modificações, que é muito importante e pertinente para a Assembleia, até para disponibilizar todas as nossas leis ambientais, tendo aí talvez um compêndio de tudo apurado aí pela empresa. Então eu vou passar a palavra aí para o Jorge, pode se aproximar da mesa aqui e já fazer a apresentação, que aqui o deputado Mauro Sávio, com mais experiência, vai direcionar para nós e explicar para todo mundo depois. Então, com a palavra, deputado, doutor Jorge. Depois nós vamos eleger ele para sair na campanha política e para pedir voto também. Agradeço. Bom, nós fizemos uma síntese de trabalho, então sintam-se à vontade para questionar, perguntar em qualquer momento de dúvida. Como já foi colocado, o trabalho é um processo de um projeto de lei de consolidação em matéria ambiental. Então nós apresentamos 2 projetos, um da lei complementar e um outro da lei ordinária. A base do estudo foi todo voltado em questão da legística. Então nós buscamos a legislação que tratam das regras da criação, da alteração, revogação e da própria consolidação de um texto de legislação já existente, como é o caso. Então nós buscamos a lei complementar do Estado, a 06 de 90, a lei complementar 95 federal de 98, o decreto federal 4176 de 2002, o decreto-lei 4657 de 42. As etapas do processo foram o levantamento de toda a legislação aqui do Estado, inclusive fomos até o Instituto Memória para resgatar a legislação que não estava disponibilizada no site. Com base na legislação que nós buscamos, nós fizemos a escolha criteriosa de quais leis poderiam estar dentro do processo de consolidação, porque nem todas teriam como ser consolidadas. Análise de cada dispositivo para detecção de alterações e revogações explícitas, de revogações implícitas e casos de não recepção pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado. Depois foi feita a redistribuição da legislação em títulos e capítulos. Elaboração de tabela correspondente entre os dispositivos atuais da legislação e seu correspondente texto consolidado, anotando e explicando para quais foram as adaptações. A elaboração da tabela, de um resumo, já com os dispositivos reorganizados nos respectivos títulos e capítulos com a anotação da origem de cada um deles. E finalizando pela elaboração do texto do projeto de lei que está na mão de vocês. Então esse processo todo que eu elenquei, ele foi feito nesse formato. Então nós fomos buscar toda a legislação daqui do Estado. Com base nessa legislação, nós elencamos quais seriam consolidadas. No caso da lei complementar em específico, a base de toda a lei foi a Lei Complementar 38, que é o Código Ambiental. E vindo as demais legislações que fizeram a alteração da própria lei complementar. Então, como pode observar nesse exemplo, está dando para ver? Então, por exemplo, a Lei 232 fez alteração, a 214, 232 e algumas outras que fizeram alteração no artigo 9º, a 4481. Ao final do artigo 9º, quando ela era originalmente com esses dispositivos, ao final
ela tem toda a demonstração da alteração. Então aqui foram consolidadas essas leis que alteraram dentro da Lei Complementar 38. Essa mesma metodologia foi aplicada para as demais leis que também entraram no processo de consolidação. Lei Complementar 232, 233... Uhum. A 343, a 412 foram legislações que estão dentro desse processo de consolidação. Assim como todas as outras que fizeram a alteração ou exclusão dentro do processo da legislação da 38. Até aí tudo bem? Nesse processo de trabalho, nós encontramos alguns problemas na legislação existente. O projeto de lei, ele já contempla a correção desses vícios de formalidade, desses equívocos que contrariam a legística, que é a norma que regulamenta a melhor forma de fazer essas alterações, esse processo legislativo. Então, no projeto de lei já foi consertado. Porém, toda essa legislação que está no projeto de lei, ela está em vigência. Então, esses vícios, esses equívocos, eles existem. E talvez caiba para casa, porque o projeto de tramitação da consolidação ele vai ser um pouco mais demorado, até para ter todo o entendimento, as audiências públicas. E a alteração, já a correção desses vícios pode ser feita pontualmente, lei a lei, até por conta da vigência que ainda ela tem. Um exemplo está relacionado a... Eu vou mostrar só alguns, não vou mostrar todos os problemas. A 243, a 267, que em seu texto ela altera a 232, dispositivos da 232. Contudo, na legislação ela não tem como fazer essa alteração na 232, porque os dispositivos que ela traz para fazer a alteração estão todos na Lei Complementar 38. Então, todos os dispositivos que aquelas leis citam não existem na 232, e sim na 38. Então, esse equívoco ele impede que seja feita essa alteração. Então, quem estiver fazendo a leitura hoje que esse dispositivo foi alterado pela Lei Complementar 243, está lendo de forma equivocada. Então, qualquer licenciamento ou fiscalização que esteja sendo realizada com base nesse texto equivocado, ele está correndo em vício, né, em dano, tanto para o empreendedor quanto para o próprio poder público. Bom, e assim como as outras, tem relacionadas também à legislação 232, a 243, que também citam dispositivos que não condizem com o que ele quer. Há alguns erros que são... a sequência do capítulo, ele foi pulada do capítulo 4, ele foi para o capítulo 6 e depois voltou para o capítulo 5, então... É um vício que dá para ser sanável com alteração, com um projeto de lei para fazer essa alteração. Então não é algo tão complexo. E aqui essas duas legislações nem entraram na consolidação, porque tem uma divergência bem extrema, que trata do ICMS ecológico, que é o repasse do ICMS aos municípios.
Então não houve uma revogação de forma expressa. E aí tem a leitura da Lei Complementar 06, como a leitura do Complementar Federal, que determina que tivesse feito isso. E nós hoje não aplicamos o indicador, o índice de saneamento ambiental para os municípios, que estava previsto na Lei Complementar 73. Então, hoje está sendo feita toda uma interpretação pela SEMA, pela Secretaria de Fazenda, pelo próprio TCE, pega o que interessa de uma legislação e pega o que interessa da outra. Faz uma miscelânea e aplica-se a lei. Então, eu acho prudente aqui a casa tentar resolver esse problema para que não seja um prejuízo ainda maior aos municípios. Até porque a gente tem falado muito em aterro sanitário, que não existe política de resíduos sólidos. E com relação a esse indicador, esse índice de repasse, o município que tem aterro, saneamento ambiental, ele pode estar sendo beneficiado. Então, basicamente é isso que eu trouxe a vocês. Da 157. O que está sendo aplicado hoje de repasse da Cefaz, o entendimento já sai da SEMA para a Cefaz, e a Cefaz faz o repasse de forma global aos municípios. Não estão vendo nem a questão do decreto, onde determina toda a formalização, a destinação do recurso para fins em regime de matéria ambiental. Você não quer falar no microfone? Vocês pegaram. Então fala aqui. Eu também trabalho na Bioenco, nós fizemos trabalho juntos e nós identificamos algumas coisas importantes de serem vistas. Essa da Lei de Unidade de Conservação, que é uma política estadual de unidade de conservação recente, interessante para o estado de Mato Grosso, e que se criava várias categorias de unidade de conservação. Aí fizeram uma alteração em que essas categorias elas foram retiradas na tipologia, mas o artigo de conceituação das categorias permaneceu, então não tem sentido de existir. Infelizmente, nós tivemos que tirar essa conceituação, porque não faz lógica, né, você manter conceito de quê, se a tipologia foi retirada. E haviam ali categorias de unidade de conservação que, inclusive, eram de vanguarda, que não existiam no resto do país, infelizmente foram suprimidas. É o tipo de questão que a gente está apontando que se resolveria, enquanto está tramitando a discussão da consolidação da legislação, com um projeto de correção, uma lei simples para poder voltar e entender qual que é a motivação de retirada de categorias tão importantes de unidade de conservação. Mas existem outros vícios que nós apresentamos aqui na comissão, que poderiam ser realmente resolvidos dessa maneira, com projetos de lei, até fazer a aprovação da consolidação. Não todas, algumas. Até porque não teria como consolidar toda a legislação. O texto, o senhor pode observar, nós temos 2 textos que eles têm um volume considerável. E se não houvesse conexão, o que nós fizemos as legislações que tenham mais conexão. Então, para que não tenham textos repetitivos, dispositivos repetitivos, conceitos divergentes. Então, nessas legislações, nós buscamos fazer a consolidação. Não. Essa foi um exemplo que eu dei, que nós achamos que está um problema bem
bem grave, mas há outras leis também em matéria ambiental que não estão na consolidação. As que foram consolidadas, para ter uma ideia, aqui dentro da 38, toda a legislação que fez alteração com a 38, então, consequentemente, ela é alterada. No caso também, além a 232, que ela também tem dispositivos próprios, a 233, a 343, a 412, isso falando em legislação complementar, em lei complementar. Em lei ordinária, são outras leis. Nós temos aqui, ó. Essas leis que estão aqui, ela vai se tornar essa lei única agora. Isso. Certo? É o que o deputado Mauro até pediu. Olha, um exemplo, nós não vamos se referir mais, depois de todo esse compêndio que está aqui das leis, nós não vamos se referir mais à lei 38, nós vamos se referir a essa. Isso. Mas mesmo assim nós vamos ter algumas leis ainda que tratam do meio ambiente separado. Isso. Então é isso que nós vamos ter que ter, esse grande entendimento ainda, porque nós temos que, eu no meu ponto de vista, achar o caminho de alterar e vir para cá. Não sei, aí nós vamos ter que ainda... Eu tenho que dar risada porque eu... Estou falando do assunto, ele fala... Nem que doa um pouco... Eu acho o seguinte, eu acho que o trabalho foi muito sério, o trabalho foi muito bom. E nós temos aqui, eu acho que isso aqui é o que precisa, como nós vamos discutir a adequação da Constituição do Estado. Hoje nós temos várias alterações na Constituição e não está. Por exemplo, na nossa Constituição não é permitido a reeleição para governador e vice-governador, e a lei federal tem a permissão da reeleição. Que lógico que vai estar aí numa proposta talvez de alterar. E aqui nós estamos trazendo com mais clareza. Isso aqui foi feito até que período? Porque teve algumas alterações ambientais, você acompanhou? Sim. Teve, né? Fora essa que nós atualizamos, com exceção, até o momento que nós entregamos, que foi o final de 2014. Em dezembro de 2014 até dezembro de 2014 nós acompanhamos. A partir de janeiro, não. E, anteriormente, nós fizemos a pesquisa no Instituto Memória até 1960, se eu estou em 42, né? 42. Inclusive, essa informação consta na justificativa. Até na própria justificativa, nós fazemos todo uma contextualização dos livros que estão inseridos, dos textos que estão inseridos na proposta do projeto. Porque quando se fala em colocar toda a legislação em matéria ambiental dentro de um documento só, ele muitas vezes não vai ter uma conexão, vai ficar simplesmente jogado. E talvez isso não seja interessante, se torne até um pouco mais confuso a busca dessa informação, a busca dessa legislação. A legislação que está dentro dessa proposta, ela tem muita conexão, principalmente por conta de que as leis elas tratavam de assuntos semelhantes. Então, passou-se agora a ter um texto único, um texto que contém unicidade de definições. Essa é a maior importância. A consolidação, obrigatoriamente, ela tem que ter sua revisão anual. Então, após a aprovação, anualmente, as leis que forem feitas de alteração, elas vão ser entendidas para serem feitas a consolidação. E nada impede que daqui, nesse processo de revisão, se possa estar pensando na possibilidade de inserir
outras leis dentro da consolidação. Até porque aí já deu, dentro do processo, um tempo para que as pessoas passem a ter conhecimento, consiga folhear a nova legislação de uma forma mais fácil do que hoje entregar um texto extremamente extenso, que pode trazer uma confusão e até mesmo a aprovação desse texto ficar mais demorado. Até porque tem informações que você não é obrigado a saber. Lei que eu não sei, explicou aí agora. 243 e a 268. Uhum. Se baseia numa lei e que não poderia porque a 38 segura ela. Uhum. E você não é obrigado a saber disso. Você monta um processo em cima do que você viu. Que está aprovado pela Assembleia da lei vigente. Certo? E nós amarramos errado. Então eu acho que se nós pudéssemos, no decorrer dos trabalhos, das audiências públicas, inserir mais alguma coisa junto, é muito interessante. Certo? E fazer cumprir, né? Não só o cliente, mas o órgão, que é o mais importante, que faça cumprir as leis. O trâmite agora é audiência pública, votação e sanção, é isso? Na verdade aqui nós temos uma lei que nessa consolidação de 571 artigos, né? Que se formatou, porque eu estou vendo 571, esta lei complementar entra em vigor a partir... o que tem que ir agora, deputado, até nós temos, o que tem com a empresa, primeiro, nós temos uma consolidação feita, nós temos sistema, que aí é para ficar disponibilizado à Assembleia Legislativa, lógico que aí tem que ter a conversa aí com a mesa diretora, a questão... Não. Esse sistema está à disposição dos deputados, porque todas essas leis, esse trabalho de legislação, de atualização do texto, inclusive, da legislação, ele está disponível no sistema que nós disponibilizamos, o Lei a Lei. Então, o senhor pode estar acessando, porque a própria casa não faz esse trabalho de atualização do texto. Então, isso nós disponibilizamos. Tá, e aí nós temos a cartilha, né, que vai ter que fazer, e fazer as audiências públicas, até para apresentar. Mas aqui eu acho que já tem toda uma... Nós podemos começar, eu até no meu ponto de vista, pela Comissão de Meio Ambiente, a gente colocar já, apresentar o projeto. Até porque o que tem de lei, que está aprovado. Aqui está tirando algumas irregularidades já consertadas, né? É isso. E nós apresentar para discussão. Viu, deputado? Acho que nós temos que apresentar e já deixar ela para discussão. E aí a gente fazer a cartilha e ir para as audiências públicas para apresentar. Aí, lógico, nós vamos ter alguns entendimentos. E aí vai ter que ter uma dedicação, porque muitas vezes pode-se alterar alguma coisa aqui, o que foi feito do que tem de lei. Foi o que fez de lei. Como, por exemplo, essa que nós alteramos da 233, alteramos hoje, vai para o governo para sancionar. Então nós já vamos ter que inserir a modificação aqui dentro. E o mais importante que eu vejo desse trabalho é que nós vamos ter a condição de deixar ela disponível para a sociedade, disponível principalmente para pesquisa. Hoje nós não temos, é o que foi conversado, se altera um artigo de uma lei que já foi alterada. Eu sempre falava nas nossas reuniões que o deputado tem uma lei número 1, artigo 10º, o deputado estadual, Mauro Sá, pode usar camisa azul, manga comprida. Aí depois vem a lei 002, que altera o artigo 10º, que pode também ser azul, mas de manga curta. Depois vem a lei 003, alterando novamente o mesmo artigo que já foi alterado, que pode ser verde. Então, praticamente isso que eu falava como referência. Quer dizer, artigos que são alterados, como foi o exemplo ali, que você colocou agora há pouco, que altera uma lei que não alterou um artigo que já tinha sido alterado. Então, que é da 232, né? Isso, a 243. 243. Então, o que nós precisamos aqui, foi feito um trabalho aqui realmente pela empresa, aí quero dar os parabéns realmente para vocês, porque a dedicação e daqui nós vamos ter o que nós queremos trabalhar com adequação e também o projeto Lei a Lei, que até o Jorge nós tínhamos conversado, que nós temos que também ter. Hoje a própria Assembleia já foi notificada pelo Ministério Público e tem que disponibilizar suas leis na intranet. E não tem. Precisa fazer uma pesquisa na Assembleia Legislativa, não tem. Então nós temos essa grande dificuldade na Assembleia. Então, muitas vezes, por isso que é importante a gente ter a disponibilização de todas as leis, e aqui, quer tratar de meio ambiente, vai ter uma lei exclusiva, né? E aí as alterações que tem que fazer
anualmente, tudo que foi alterado se põe no sistema, se altera no final uma lei só. Não é isso? Só fazendo uma ressalva, qualquer alteração que vá ser feita, nós não vamos poder fazer na consolidação. Então, se for fazer alguma alteração dentro do texto das leis que já existem, é bom que se faça dentro de projetos de leis que vão alterar o contexto da lei, de um dispositivo da Lei 38, do Código Ambiental. Então, que seja feito nesse momento, porque ele não pode ser feito no processo de consolidação. Não, eu estou me referindo ao seguinte. A lei aprovada agora, então vamos lá, eu sou meio leigo. A lei aprovada hoje, que vai ser sancionado pelo governo com toda certeza, porque até é uma mensagem do governo, que é a questão da SEMA, que é a questão de projetos de manejo. Essa alteração que nós estamos fazendo na Lei 233, lá no artigo 18º, ela já pode colocar aqui dentro da consolidação. É isso que eu estou me referindo. E já ir para aprovação com ela alterada aqui. Aí ela se torna uma lei. Essa lei, depois, tudo que for alterar é aqui, não vai alterar 38, da 233. Então, é exatamente o que eu quis falar. E algumas coisas da audiência pública, ela pode ser inserida na consolidação? Eu acho que a audiência pública é a apresentação, porque ela já é lei. É lei. Então não precisa discutir muito. A consolidação consolida. É. Texto já vigente. Essa é a distinção conceitual importante. Anete, a consolidação é um texto de consolidar o que já existe. A correção tem que ser feita antes, é isso que a gente está insistindo. Há situações que deveriam ser resolvidas para o texto ficar enxuto, novo realmente e adequado, né? Então, aí o texto da consolidação, ele não traz novidades. As novidades vocês é que tem que fazer agora. Ok. Até eu gostaria, Jorge, até porque eu já tinha comentado contigo que nós estávamos trabalhando na política ambiental. E ela fazer toda uma alteração. Ela também deve, se aprovada, aí sim nós colocarmos aqui. Certo? Senão tem que aprovar ela e depois fazer a adequação nesta lei. É a política florestal que a SEMA vai mandar, né? É. Que não mandou, daí nós mandamos daqui para lá. Nós fizemos, na verdade, veio a mensagem do governo. Aí eu trabalhei muito com toda a equipe aqui do Núcleo Ambiental, nós trabalhamos com todos os setores envolvidos, com o ONG e tudo, nós apuramos ela e fizemos substitutivo integral. Só teve um questionamento do governo que não entendeu a questão de licença de atividade, que outros estados brasileiros não têm. Mas nós vamos inovar, nós vamos sair na frente, nós vamos ter. O setor não entendeu que tem que ter, porque nos outros estados não tem. Mas o governador, e aí tinha um acordo entre governo, setor produtivo, a SEMA, o IBAMA, Assembleia Legislativa, que nós íamos fazer uma licença de atividade simplificada, declaratória, isso era bem simplificado, e nós já podíamos ter aprovado. Se nós tivéssemos aprovado, já era motivo da gente inserir aqui nesse projeto. Eu acho que a questão da audiência pública, deputado Mauro, deputado Wagner, deputado Pedro Satélite, é de a gente mostrar o trabalho, porque com esse trabalho de consolidação nós vamos ter uma lei, onde a pessoa vai buscar todas as informações ambientais nesta lei. Então não vai mais buscar 38 e buscar 233, 222. Um abraço. E a cartilha também nós vamos distribuir. Só vou citar 2 exemplos. Eu trabalhei na relatoria da Conferência Estadual do Meio Ambiente, a primeira, e trabalhei na... Só vou citar 2 exemplos. Eu trabalhei na relatoria da Conferência Estadual de Meio Ambiente, a primeira, e na última Conferência Estadual de Saúde. Então a gente pega todas as propostas da conferência e consolida ela. Nós apresentamos para os debatedores, ou seja, nós vamos apresentar para a sociedade civil pública que a consolidação não alterou como ficou a nova legislação. Então é só uma transparência pública da Assembleia nessa apresentação. Okay. Não é o trabalho propriamente dito deles, né? É sim o resultado da consolidação, que ela não alterou a lei. Então é só a questão de transparência pública mesmo. Okay. José Carlos Bazan, Associação de Defesa do Rio Cochipó. Eu acho que tem alguma
Alguma pergunta, alguma dúvida ou mais Não, tenho só uma dúvida que quando eu perguntei para o Jorge se ele se recebeu, não era os deputados que tivessem recebido informação, mas se a Bioencom recebeu da Assembleia pelo serviço prestado. Aí se não recebeu, algumas coisas tem que fazer, a comissão em nome do seu presidente procura a mesa diretora para fazer a quitação e algumas coisas mais de cartilha, de algumas coisas. É porque aqui, deputado, a grande dúvida é o seguinte, Vossa Excelência era da mesa diretora, mas aqui ficou praticamente na mão do deputado Riva, do ex-presidente da casa. E todo o trabalho ficou da equipe técnica dele resolver até de dar um parecer para a gente, até dessa consolidação. Que daí daqui nós já ia transformar em lei e já estaria praticamente o trabalho da empresa era para ter finalizado já o ano passado. Quem não deu o suporte, talvez necessário, foi a própria Assembleia. Então, o trabalho foi muito bem feito. Agora, a nossa comissão, por isso que eu pedi essa apresentação, para a gente dar o encaminhamento, a comissão, o nosso núcleo ambiental, já dá a urgência para a gente aqui, para a gente apresentar esse projeto para que vá para a votação. Nós não estamos alterando nada da lei. Nada da lei. Nós estamos fazendo realmente o compêndio, talvez aí, consolidação exatamente de toda a lei que aí vai para votação. Agora vai para discussão, pode ter alguma... Ele não está alterando nada, né? Só está regulamentando. A Josi, agora que de ambas as partes tem que cumprir o que estava no contrato. E é verdade, falta algumas coisas. O ano passado nós não fizemos nem audiência, nada, porque... Se fizesse audiência, o pessoal ia me matar, porque eu era o presidente da comissão e politicamente eu acho que eu ia ter um resultado mais positivo. Mais positivo. Então, mais do que aquilo. Mas aí, como era um ano político, mas agora nós vamos terminar esse assunto, Jorge, até porque eu acho que nós temos outras metas aí para frente aí, e desse trabalho nós vamos servir como exemplo. Porque nós temos que, hoje, 12 mil leis nós temos no estado de Mato Grosso, e se for analisar friamente, 3 mil é suficiente. Talvez... Nós vamos conseguir eliminar muitas leis aí que é essa que eu falei, não condiz coisa com coisa. Ela altera uma coisa que já foi alterada e não tem... E aqui você pegou como exemplo. Quantas irregularidades você viu? E de tantas leis se transformando em uma única. Então eu queria, se alguém quer ter alguma pergunta para fazer, o do Jorge tá beleza? Então agora nós vamos, o núcleo ambiental dar o segmento em toda... O Pedro disse que vai ler todos os 517 artigos para a gente entender. Então, tem que avisá-lo que são 2 projetos de leis. Tem o complementar e o ordinário. É. Ele só está vendo um. Não, mas... Não, era só para a gente ter uma base. Não, deputado, eu dispenso a leitura. Pode. Então tá bom. Então aqui teve um entendimento. Agora nós podemos... internamente com o núcleo ambiental, dar o procedimento necessário e sequência de todo esse trabalho feito, e a gente falar com a mesa diretora, até porque é importante até para a mesa. Eu acho que a mesa diretora, deputado Wagner, Vossa Excelência faz parte, isso aqui é importante para a mesa, é um trabalho que vai ficar para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Nós fizemos a nossa parte como comissão. Então esse que é o principal aí, é dar resultado. Então aqui está entendido. Entendido, é só a equipe seguir. Então quero agradecer aí, Jorge, obrigado pela apresentação aqui. Mudou um pouco dos membros da comissão, mas mesmo compromisso que tinha a Comissão de Meio Ambiente com vocês, vai ter da mesma maneira, e nós vamos levar a presidência da Assembleia e a mesa diretora para que tome as providências. Tá bom? Obrigado aí. Então agora passando... A quarta parte da nossa reunião é os projetos de lei que... Aquele projeto aqui, eu quero pedir vista no projeto que estava Qual? vendo aí, tá? Eu pus aqui. Esse aí, tá. Tinha 2 para o Mauro, 2 para você e 1 para mim. Bem... Então, vou passar a relatoria dos projetos que está na nossa comissão. Projeto de lei de autoria do deputado Emanuel Pinheiro. Projeto de lei 12/15 dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de processo de coleta seletiva de lixo em shopping, centro, edifícios públicos particulares e condomínio no estado de Mato Grosso e da outras providências. Para relatar, deputado Mauro Sávio. Projeto de lei 18/15 de autoria do deputado Oscar Bezerra,
dispõe sobre a política de prevenção e resolução da escassez de água no âmbito do Estado de Mato Grosso da outra providência, deputado Gilmar Dal Bosco. Projeto 123/15, de autoria do deputado Oscar Bezerra, dispõe sobre a melhoria da qualidade ambiental das edificações através de obrigatoriedade de instalação de telhado verde da outras providências. Para relatar, deputado Pedro Satélite. E o processo 143/15 da SEMA encaminha processo número 745514/13 do Rio Galera Energia S.A. PCH Galera, composto em 9 volumes, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMA, para relatar deputado Pedro Satélite. E o último projeto do ex-deputado Sérgio Ricardo, projeto de lei 526/11, institui a Semana de Conscientização e Eficiência Energética, bem como a garantia sustentável do Estado e da outras providências, para relatar deputado Mauro Sávio, com emenda. E peço a nobres deputados, se algum dos senhores parlamentares já tem condições de relatar. Deputado Mauro Sávio. Senhor presidente, relato do projeto do autor do deputado Manuel Pinheiro, projeto 12/2015, dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação do processo de coleta seletiva de lixo em shopping centers, edifícios públicos e particulares e condomínios do Estado de Mato Grosso e outras providências. O projeto, sua coleta é dividida em 6 itens: papel, plástico, metal, vidro, matéria orgânica, resíduos gerais não recicláveis. E tem um parecer favorável para a sua tramitação, haja visto que vem a cumprir na sua matéria fundamentalmente a questão da educação ambiental, uma forma interdisciplinar. Portanto, o voto pela sua aprovação do projeto de lei 12/2015 é o relatório. Quanto ao projeto de lei 526/2011, esse projeto, o autor do deputado Sérgio Ricardo, ele passou várias fases nessa casa de leis. É um projeto antigo, haja visto a sua autoria, 2011, instituiu a Semana Estadual de Conscientização e Eficiência Energética, bem como a garantia sustentável do Estado de Mato Grosso das Providências. Havia alguns indícios de inconstitucionalidade, mas recebeu emendas. Portanto, a emenda supressiva ao projeto de lei da Comissão de Justiça, dando a ele, então, nesse momento, a condição de, juntamente com a sua emenda supressiva número 01, tramitação legal do mesmo para aprovação ou para apreciação em plenário. Portanto, também, o projeto 526/2011 tem o parecer dessa comissão no seu relator Mauro Sávio favorável. Obrigado, deputado Mauro Sávio. Coloco os 2 projetos que acabo de relatar em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem constantes, os contrários se manifestem. Dou por aprovado e passo ao deputado Pedro Satélite a sua relatoria. Senhor presidente, nós temos aqui um projeto de lei número 123/2015, que dispõe sobre a melhoria da qualidade ambiental das edificações através da obrigatoriedade da instalação do telhado verde e da outras providências. Senhor presidente, é uma ideia muito interessante e eu tive analisando aqui, o meu voto é favorável à tramitação desse projeto do deputado Oscar Bezerra. E aqui estou vendo aqui ofício de número 528/2015, encaminha o processo de número 745/2014, Rio Galera Energética S.A. PCH Galera, composto de 9 volumes emitidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de pedir vista desse projeto. Haja visto que dia 30, no mês passado, nós fizemos uma audiência pública em Colíder e lá nós deparamos com, eu diria,
o maior estrago ambiental, quem sabe, feito no Brasil e até no mundo. Ela tem 700 mil metros cúbicos de madeira apodrecendo, e nós vamos estudar direitinho esse processo para que lá na frente a gente não seja pego de surpresa como nós fomos pego lá em Colíder, e que nós tivemos que pedir a intervenção do governador Pedro Táxi, que irá chamar inclusive a Copel para vir aqui em Mato Grosso e convidar o governador do Paraná, que a Copel é uma empresa estatal, para ver se a gente ainda consegue repor o estrago, o impacto ambiental e socioeconômico que teve a construção dessa usina no município de Colíder. Então gostaria de pedir vista a esse projeto, Vossa Excelência. Concedo então vista ao processo 143/15 de autoria da SEMA, PCH Galera, ao deputado Pedro Satélite. E coloco em discussão o projeto de lei 123/15, que foi relatado pelo deputado Pedro Satélite. Eu tenho que assinar. Em discussão. Tá aqui no gabinete, né? Vossa Excelência não relatou esse. Relator? Tá pronto. Vossa Excelência é relator. Relator. E ele já tinha relatado o outro. Eu pedi. Não Em tá discussão, relatado. projeto de lei 123/15, que Vossa Excelência já relatou. Ok. Não havendo discussão, coloco em votação os deputados que aprovam, permanecem como estão, os contrários se manifestam. Dou por aprovado. E tem sobre minha relatoria o projeto de lei 18/2015, da autoria do deputado Oscar Bezerra, dispõe sobre política de preservação e resolução de escassez de água no âmbito do Estado de Mato Grosso e da outras providências. Ele, no mérito, o projeto ele é pela sua aprovação. E nós já temos uma lei 6945 de 97, dispõe sobre lei de política estadual de recursos hídricos. E é um tema bastante pertinente que nós temos, só que é um projeto que autoriza a implantar no Estado de Mato Grosso, quer dizer, autoriza o Poder Executivo. Mas é um projeto que nós estamos até com a Câmara Temática para discutir sobre recursos hídricos dentro da Assembleia Legislativa. É um projeto que deve ir também a essa Câmara Temática para que a gente discutir e valorizar a iniciativa do parlamentar. Então eu voto aqui no mérito, na aprovação. E já coloco em discussão. Os deputados que queiram discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permanência como estão, os contrários se manifestam. Dou por aprovado. E deixo a palavra livre aí os novos deputados. Deputado Mauro Sá. Senhor presidente, temos uma pergunta na colocação do deputado Pedro dessa comissão sobre a questão da usina de Colíder. Eu recebi um vídeo também das madeiras que estão postas lá no pátio, estaleiradas. Se é essa madeira que é o problema lá, qual que é o problema? Lá teve o maior crime ambiental, não é madeira, é 25 mil toneladas de peixe que morreu. Então foi porque foi feita a usina, teve um erro no projeto. E a madeira também está apodrecendo, a madeira está lá 3, 4 anos, e está lá, não é vendida, e quer vender, não quer vender, quer isenção do imposto para pagar, e não está se tomando nenhuma providência. E a criminalidade no município de Colíder, Itaúba e Nova Canaã aumentou em 500%. Então a gente fez essa audiência pública exatamente para discutir isso. E nós aqui, para autorizar, nós temos que ter essa responsabilidade para que não aconteça, inclusive a PCH, que o deputado Demar da Bosco vem acompanhando em Sinop, eu tenho certeza que lá não vai mais acontecer isso. Lá vai se fazer um acordo no momento certo, mas um acordo correto para que a empresa ela pague com recursos financeiros o impacto ambiental que vai gerar e um recurso que realmente seja um recurso real. Não que nem lá em Colíder a empresa ofereceu, parece que 5 milhões, uma obra de 2 bilhões de reais. Então é um absurdo o que foi feito lá e infelizmente não tem mais muito o que fazer. A PSH está praticamente já na fase final, mas ainda tem como rever. A gente discutiu muito sobre isso. Aliás, eu estou entrando com requerimento pela comissão na questão da PCH São Manuel. Aí eu acompanhei, tem cerca de
umas 2 semanas atrás, a questão da mortandade de peixe lá, na abertura da comporta, onde vem uma velocidade de água aproximadamente de 100, 150 km por hora, você pega 400 metros de barragem num vão de 12 metros, o peixe não quer saber se construiu barragem, está subindo aí para desovar. Ele chega, aguarda um momento de subir que não vai subir nunca, e de repente vem a abertura da comporta. E aí tem 2 senhores lá, com 2 barcos, com gancho, juntando o peixe morto e jogando no barco para esconder. Nós tentamos filmar, não conseguimos, mas mesmo assim vamos entrar pela comissão com averiguação desse sentido. E a questão, Pedro, da doação, Sorriso também pela questão da usina de Sinop, ela tem uma participação mínima, mas tem. Isso nós temos que garantir em lei, porque depois de dar a concessão, depois da pessoa investir, depois a gente tentar é justo. Agora, tinha que garantir em lei antes de começar a concessão, ou de conceder a outorga à empresa A, ou B ou C, é garantir o recurso para o Estado. É isso. Sabe, por isso que eu pedi vista esse processo. Por exemplo, Sinop, eu tenho certeza, o deputado Oscar Bezerra teve na audiência pública em Colíder, e ele ficou abismado. Ele falou, diz, olha, eu sou a favor de construir usina, eu também sou. Mas em Joara não vai acontecer o que aconteceu em Colíder. Lá, deputado, houve alguns erros, ninguém se ateve a isso. E como era uma empresa, uma estatal e séria do Estado do Paraná, o acordo que foi feito foi um acordo nem 10% de 100% do que eles deveriam participar e ajudar os 3 municípios impactados pela usina. E isso não ocorreu. Então é por isso que nós estamos se alertando e se espertando para que isso não aconteça mais. Então, o que vier da SEMA, então, não está discordando que está certo ou errado, mas nós vamos rever cada item para que a gente não, lá na frente, nós não sejamos penalizados e cobrados, nossos filhos, nossos netos, olha, fizeram uma coisa errada aqui, não deviam ter feito. Então, nós vamos trabalhar, sabemos, deputado, que o Brasil precisa de energia, mas uma energia que não acabe também com os nossos rios, que não acabe com tudo, tá entendendo? Então, e outra coisa, deputado Imar da Bolsa, o Brasil precisa de energia. O Mato Grosso está produzindo energia para exportar para fora do Mato Grosso. E estão usando os nossos rios, vem uma empresa do Paraná, pega 2 bilhões do BNDES, usa esse dinheiro e faz o estrago e não repõe nada, não ajuda nada, só fica a desgraceira para os municípios e o lucro eles vão levar por 30, 60 anos. Obrigado. A questão de usinas hidrelétricas, deputado Pedro Saté, deputado Mauro, o problema é que o Estado de Mato Grosso nunca fez uma legislação ou um procedimento de análise de projeto. Ele não teve uma seriedade. Você veja o Rio Telespires, ele não tem nenhuma dificuldade de você fazer transposição ou você fazer canal do peixe muito antes da execução da barragem. Você deixar toda a disponibilidade do peixe, dele ter a condição de realmente de fazer ou a escada de peixe ou você fazer canal aberto, igual você pega Itaipu, aquilo é um exemplo lá da escada de peixe. Nossa comissão de núcleo ambiental esteve visitando inclusive a Itaipu. Então eu vejo que o Estado de Mato Grosso não se preparou. Esse exemplo do Telespires aí é muito complicado. Primeiro porque ele é um rio que praticamente, com a sua corrente, ele vai ser eliminado por tantas barragens que vão ser construídas. Não foi feita análise integrada de todas as usinas hidrelétricas. Essa questão da Copel, eu vejo que a SEMA também não teve nenhuma condição de dar a garantia para eles do CCSEMA, para eles comercializar. Foi tudo dificultado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Não que eu queira defender, não conheço o dono, não conheço o governador do Paraná, não tem nada com a Copel. Eu vejo que todas as usinas, eu não sei, tem uma que vai construir em Sinop, tem uma que está construindo em Paranaíta, não tenho conhecimento. Tenho conhecimento que não foi feito os procedimentos corretos pela nossa Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos que, antes de qualquer licença, por isso que Vossa Excelência também pede vista do processo, é porque antes de analisar, antes de fazer a liberação, nós temos que fazer análise de todo esse procedimento. E hoje nós estamos com uma grande dificuldade. Não foi feito o CCSEMA
para a Copel, que eu sei que não foi feito, porque quando o secretário Zé Lacerda veio nesta casa conversar, o deputado Mauro lembra muito bem disso, estavam sugerindo fazer uma supressão ainda, ao invés de tirar os 100%, de diminuir para 70%, uma supressão de 30%. Nós batemos contra essa supressão e como trata de uma empresa pública, ela também tem dificuldade de vender a lenha até em licitação. Vender a madeira na licitação. Então, essa é a preocupação. E aí o que nós batemos muito lá atrás, falando que a compensação ambiental não é devidamente ao Estado, não dá o retorno necessário ambientalmente, como compensação social. Nenhuma atitude correta. Lá na outorga e na licença, no leilão público, está lá os direitos das pessoas, inclusive de não vir nos municípios requerer diminuição do ISSQN, como eles fazem. Nem de diminuição de carga tributária, de incentivo na construção, como a Assembleia tentou apurar para cima aí. Eu fui contra, bati contra quando estava dando a redução na construção das usinas, com a questão de ICMS. Fui contra, porque se na concessão pública estava lá todas as garantias, direitos e deveres, e não estão se cumprindo. E aí chega, como fala no português, passa um mel na boca do prefeito, o prefeito acha que 2 milhões está suficiente para ele resolver o problema paliativamente, uma obra de 2 bilhões de reais, no mínimo tinha que ser dividido aí de 300, só essa usina, 300 milhões de reais aos municípios atingidos, e vai ver, estão dando aí 20 milhões, 15 milhões, é um extremo do absurdo. Então, mas aí que está, o dano social, o dano ambiental que tem que ser responsabilidade das empresas. E o Estado não fez mecanismo e regulamentação para pôr em lei para que a gente tenha garantido os municípios. Desde a geração. Agora vende no Sistema Nacional Integrado, quer dizer, o Estado de Mato Grosso tem uma carga tributária ou um aumento no quilowatt consumido de 30% pelo governo federal, e nós estamos exportando energia, nós devíamos ter mais barato, porque nós estamos com excesso de energia elétrica. Então é 38% de aumento. Então é o extremo do absurdo. É um governo federal que não faz uma análise do Estado. O Estado está vendendo energia, deveria ter compensação pela venda de energia, já que está aí perdendo ambientalmente seus recursos por causa das usinas, e nós não temos nenhum recurso do governo de benefício na nossa tarifa de energia elétrica. Então é lamentável, mas só que tem que ver no inicial tanto o dano social, o dano ambiental, e o ICMS, que é transferido de linha de transmissão no sistema integral, deveria voltar, como nós colocamos na lei lá atrás, 2% para os municípios atingidos. E aí nós tínhamos não o ROIT, nós tínhamos também a geração de energia, como também o uso das águas, que eles usam a água e não pagam nada por isso. Então, só para a gente esclarecer, eu acho pertinente bastante. Quero dar os parabéns, dê os parabéns, Vossa Excelência, na tribuna, falando da sua audiência pública lá em Colíder. Parabéns. E o senhor foi, além da audiência, o senhor foi atrás, está procurando resolver a questão da madeira. Parabéns, realmente. Espero que, com toda certeza, o governador vai chamar a Copel aí para que dê o esclarecimento. Mas a falha é do governo, não do governador Pedro Táxi, é do governo. O governo anterior não fez, não agilizou os processos para dar condição, muitas vezes até do CCCEMA, para abrir para a empresa vender a sua madeira. Não tendo mais a discutir, a próxima reunião ordinária da comissão, dia 24 de junho de 2015, às 14 horas, nesta mesma sala de reunião. E já vamos fazer o convite para todo mundo vir na nossa comissão. O deputado Mauro Sá lembrou bem. Agradeço ao deputado Mauro Sá, ao deputado Pedro Satélite, e está encerrada a nossa reunião ordinária.